Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor seja sobre a vida de cada um de vocês. É com muita alegria que estamos hoje no nosso 50º dia do Plaboc. São 50 dias já junto com os irmãos aqui, lendo e desfrutando das bênçãos da leitura da palavra do Senhor. E hoje vamos para mais um dia, né? A nossa leitura vai consistir nos capítulos 29, 30, 31 e 32 do livro de Números. Então eu te convido agora a fechar os seus olhos, tá? Mas antes, eu te convido a se inscrever no canal, que você possa ativar as notificações clicando ali no sininho, que você possa compartilhar esse vídeo com quem você puder, para que juntos nós possamos alcançar o maior número de pessoas e que assim muitas e muitas e muitas vidas sejam abençoadas com esse projeto e com a leitura da palavra. Amém? Então, eu te convido agora para que a gente feche, para que a gente possa orar ao nosso Deus nessa hora. Fechamos os nossos olhos. Senhor, nosso Deus, nós pedimos que a bênção do Senhor seja sobre nós, que o Senhor nos ajude no aprendizado da palavra, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos permita o acesso à Tua presença nessa hora, que através do sangue do Teu Filho Jesus nós consigamos o perdão pelos nossos pecados, a libertação e a comunhão plena uns com os outros, a comunhão plena contigo, que o Senhor nos ajude, ajude a cada um dos nossos irmãos que são ligados conosco, para que eles recebam a mesma bênção. Nós assim oramos, pedindo a tua bênção nessa leitura em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deixa eu só fazer um ajustezinho aqui, rápido. Pronto. Então vamos lá. Números, capítulo de número 29. Semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês. No primeiro dia do mês, nenhuma obra servil fareis. Ser-vos-á um dia de jubilação. Então, por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem mancha. E pela sua oferta de manjares, de flor de farinha, misturada com azeite, 3 décimas para o bezerro e 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para o cordeiro, para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto do mês e a sua oferta de manjares, e o holocausto contínuo e a sua oferta de manjares, com as suas libações, segundo o seu estatuto, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E no dia 10 deste 7º mês tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, nenhuma obra fareis. Mas, por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, ser-vos-ão eles sem mancha. E pela sua oferta de manjares, de flor de farinha, misturada com azeite, 3 décimas para o bezerro, 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para o cordeiro, para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para a expiação do pecado, além da expiação do pecado pelas propiciações, e o holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares, com as suas libações. Semelhantemente, aos 15 dias desse 7º mês, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. E, por holocausto em oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor, oferecereis 13 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano. Ser-vos-ão eles sem mancha. E pela sua oferta de manjares, de flor de farinha, misturada com azeite, 3 décimas para um bezerro, para cada um dos 13 bezerros, 2 décimas para cada carneiro, entre os 2 carneiros, e para um cordeiro, 1 décima para cada um dos 14 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. Depois, no 2º dia, 12 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para a expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e as suas libações. E no 3º dia, 11 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem mancha, e as suas ofertas de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode
para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares, e a sua libação. E no quarto dia, 10 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, sem mancha. E a sua oferta de manjares, e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o número, segundo o estatuto. E um bode, para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. E no quinto dia, 9 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, sem mancha. E a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares e a sua libação. E no sexto dia, 8 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. E no sétimo dia, 7 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros, de um ano, sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. E um bode, para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No oitavo dia, tereis dia de solenidade. Nenhuma obra servil fareis. E por holocausto em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro, 7 cordeiros de um ano, sem mancha. A sua oferta de manjares e as suas libações para o bezerro, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares e a sua libação. Estas coisas fareis ao Senhor nas vossas solenidades, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos e com as vossas ofertas de manjares, e com as vossas libações e com as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. Seguindo o capítulo 30 do livro de Números. E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra. Segundo tudo que saiu da sua boca fará. Também quando uma mulher fizer voto ao Senhor, e com obrigação se ligar em casa de seu pai na sua mocidade, seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação com que ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos, e toda a obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Mas, se seu pai se opuser, no dia em que tal ouvir, todos os seus votos e as suas obrigações com que tiver ligado a sua alma não serão válidos, mas o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai lhos vedou. E se ela tiver marido e for obrigada a alguns votos, ou dito irrefletido dos seus lábios, com que tiver ligado a sua alma, e o seu marido ouvir e se calar para com ela, no dia em que ouvir, os seus votos serão válidos, e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão valiosas. Mas, se o seu marido lhe vedar, no dia em que o ouvir, e anular o seu voto a que estava obrigada, como também a declaração dos seus lábios, com que ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo com que ligar a sua alma sobre ela será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido, ou ligou a sua alma com obrigação de juramento, e seu marido o ouviu e se calou para com ela, e lhe não vedou, todos os seus votos serão válidos, e toda a obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Porém, se seu marido lhos anulou, no dia em que os ouviu,
tudo quanto sair dos seus lábios, quer dos seus votos, quer da obrigação da sua alma, não será válido. O seu marido lhes anulou, e o Senhor lhe perdoará. Todo voto e todo juramento de obrigação para humilhar a alma, seu marido o confirmará ou anulará. Porém, se seu marido de dia em dia se calar inteiramente para com ela, então confirmará todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiverem sobre ela. Confirmado lhos tem, porquanto se calou para com ela no dia em que o ouviu. Porém, se de todo lhos anular, depois que o ouviu, então ele levará a iniquidade dela. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre marido e sua mulher, entre o pai e a sua filha na sua mocidade, em casa de seu pai. Louvado seja o nome do Senhor. Números, capítulo de número 31, né? Vamos agora para uma batalhazinha só para dar uma certa emoção aqui na história. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhido serás ao teu povo. Ó. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armem-se alguns de vós para a guerra e saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor nos midianitas. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim, foram dados dos milhares de Israel 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés os mandou à guerra, de cada tribo 1000, a eles e a Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, à guerra com os utensílios santos e com as trombetas do alarido na mão. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo varão. Mataram mais, além dos que já foram mortos, os reis dos midianitas, a Evi e a Requém, e a Zur, e a Ur, e a Reba, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram à espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e toda a sua fazenda. E queimaram a fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações e todos os seus acampamentos. E tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais. E trouxeram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos, e a presa e o despojo para o arraial nas campinas de Moabe, que estão junto do Jordão, em Jericó. Porém, Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os maiorais da consagração, saíram a recebê-los fora do arraial. E indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham do serviço daquela guerra. E Moisés disse-lhes: deixastes viver todas as mulheres? Eis que essas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor. Pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo varão entre as crianças e matai toda mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as crianças fêmeas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, para vós deixai viver. E vós alojai-vos 7 dias fora do arraial. Qualquer que tiver matado alguma pessoa e qualquer que tiver tocado algum morto, ao 3º dia e ao 7º dia vos purificareis, a vós e a vossos cativos. Também purificareis toda a veste, e toda a obra de peles, e toda a obra de pelos de cabras, e todo o objeto de madeira. E disse Eleazar o sacerdote aos homens de guerra que partiram à peleja: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo, toda coisa que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia, se expiará com a água da separação. Mas tudo o que não puder suportar o fogo, o fareis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpos. E depois entrareis no arraial. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: toma a soma da presa dos prisioneiros, de homens e animais,
tu e Eleazar, o sacerdote, os cabeças das casas dos pais da congregação, e divide a presa em duas metades, entre os que, hábeis na peleja, saíram à guerra, e toda a congregação. Então, para o Senhor tomarás o tributo dos homens de guerra, que saíram a essa guerra, de cada 500 uma alma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Da sua metade o tomareis e os dareis ao sacerdote Eleazar, para a oferta alçada ao Senhor. Mas da metade dos filhos de Israel tomarás de cada 50, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais, e os darás aos levitas, que têm cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. E fizeram Moisés e Eleazar o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. Foi, pois, a presa o restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas, e 72.000 bois, e 61.000 jumentos, e das mulheres que não conheceram homem algum deitando-se com ele, todas as almas foram 32.000. E a metade, a parte dos que saíram à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas. E das ovelhas foi o tributo para o Senhor, 675. E foram os bois, 36.000. E o seu tributo para o Senhor, 72. E houve de almas humanas 16.000. E o seu tributo para o Senhor, 32 almas. E deu Moisés a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta alçada ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E da metade dos filhos de Israel, que Moisés separara dos homens que pelejaram, a metade para a congregação foi, das ovelhas, 337.500, e dos bois, 36.000, e dos jumentos, 30.500, e das almas humanas, 16.000. Desta metade dos filhos de Israel, Moisés tomou de cada 50, tanto de homens como de animais, e os deu aos levitas, que tinham cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então, chegaram-se a Moisés os capitães que estavam sobre os milhares do exército, os tribunos e os centuriões, e disseram a Moisés: teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob a nossa mão, e nenhum falta de nós, pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou, vasos de ouro, cadeias, manilhas, anéis, arrecadas e colares, para fazer propiciação pela nossa alma perante o Senhor. Assim, Moisés e Eleazar, o sacerdote, tomaram deles o ouro, sendo todos os vasos bem trabalhados. E foi todo o ouro da oferta alçada que ofereceram ao Senhor, 16.750 ciclos, dos tribunos e dos centuriões, pois os homens de guerra, cada um, tinha tomado presa para si. Tomaram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, o ouro dos tribunos e dos centuriões, e o trouxeram à tenda da congregação, por lembrança para os filhos de Israel, perante o Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Números, capítulo de número 32. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado em grande multidão, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos maiorais da congregação, dizendo: Atarote, e Dibom, e Jazer, e Ninra, e Esbom, e Eleade, e Sebã, e Nebo, e Beom, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, dê-se essa terra aos teus servos em possessão, e não nos faças passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à peleja e vós ficareis aqui? Porque, pois, descorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? Assim,
fizeram vossos pais, quando os mandei de Cádiz Barneia a ver essa terra. Chegando eles até o vale de Escol e vendo a terra, descorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: de certo, os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma multidão de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o ardor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes de segui-lo, também ele os deixará de novo no deserto, e destruireis a todo esse povo. Então chegaram-se a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Porém nós nos armaremos, e apressando-nos diante dos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças das cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles da além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já teremos a nossa herança daquém do Jordão ao oriente. Então Moisés os disse: se isso fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra seja subjugada perante o Senhor, então voltareis depois e ficareis desculpados perante o Senhor e perante Israel. E essa terra vos será por possessão perante o Senhor. E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor. Porém, sentireis o vosso pecado quando vos achar. Edificai vós cidades para as vossas crianças, e currais para as vossas ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. Então falaram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés, dizendo: como ordena meu senhor, assim farão teus servos. As nossas crianças, as nossas mulheres, a nossa fazenda, e todos os nossos animais estarão aí, nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão, cada um armado para a peleja, para a guerra, perante o Senhor, como tem dito o meu senhor. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar o sacerdote, e a Josué filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais, das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, em possessão lhes dareis a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, então se porão por possuidores no meio de vós, na terra de Canaã. E responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: o que o Senhor falou a teus servos, isso faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor à terra de Canaã, e teremos a possessão da nossa herança daquém do Jordão. Assim, deu-lhes Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as suas cidades nos seus termos, as cidades do seu entorno. E os filhos de Gade edificaram Adibom, e Atarote e Aroer, e Atarote, Sofã, e Jazer, e Jogbeá, e Bet-Ninra, e Bet-Arã, cidades fortes e currais de ovelha. E os filhos de Ruben edificaram a Esbom, e Eleale, e Quiriataim, e Nebo, e Baal-Meon, mudando-lhes o nome, e Sibna, e os nomes das cidades que edificaram chamaram por outros nomes. E os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram para Gileade e a tomaram. E daquela possessão lançaram os amorreus que estavam nela. Assim, Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. E foi-se Jair, filho de Manassés,
e tomou as suas aldeias, e chamou-lhes Avote Jair. E foi Sinoba, e tomou a Quenate, com as suas aldeias, e chamou-lhe Noba, segundo o seu nome, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, queridos, nós terminamos a nossa leitura de hoje. Então, como sempre, eu peço que você deixe aqui o seu comentário e que você também aproveite para deixar aqui qual o versículo da leitura de hoje que mais te impactou, que mais marcou a sua vida. E também aquilo que o Senhor te ensinou, aquilo que o Senhor te fez ver nessa leitura. Compartilhe com a gente aqui nos comentários. Vai ser um prazer ler e aprender junto com você aquilo que o Espírito Santo tem iluminado a sua vida. Tá bom? Então, aqui nós ficamos com a nossa leitura de hoje. Vamos orar a Deus e agradecê-lo pelas bênçãos que recebemos na leitura de hoje. Senhor nosso Deus, te agradecemos pelo privilégio de lermos a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou, o Senhor nos ajudou, o Senhor segurou na nossa mão. Muito obrigado por esses ensinamentos. Muito obrigado pela tua bênção, pela tua graça. Assim nós oramos, agradecidos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, o seu ministério, a sua vida profissional, a sua saúde, que em tudo na nossa vida o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus te abençoe grandemente e até o nosso próximo dia de leitura. A paz do Senhor Jesus.